E por que nós devemos adorar só Jesus? Porque Jesus, ele é o único caminho, é a verdade, é a vida. Jesus, ele se entregou por nós, se doou por nós, quando ninguém mais se importava conosco, quando nós estávamos sozinhos, largados, abandonados, solitários, ele apareceu. Porque geralmente é assim que Jesus aparece para nós, nos momentos mais difíceis da nossa vida, ele se faz presente. E além de ser o nosso Senhor, ele é conhecido também como o bom pastor. O livro de João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse versículo. Você vai compreender muita coisa hoje através da palavra, se tão somente você prestar atenção, abrir seu coração e dizer para Jesus: Senhor, eu preciso aprender de Ti. Porque só aprendendo de Cristo Jesus que realmente nós teremos capacidade de vencer as adversidades desse mundo. Então Jesus, ele diz assim: olha, eu sou um bom pastor e conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem também, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral, nesse aprisco, devo trazê-las também, elas ouvirão a minha voz. As ovelhas de Jesus ouvem a voz dele, não conseguem ficar longe dele, distante dele. Então aquelas que são ovelhas de Jesus, cedo ou mais tarde, ouvirão a sua voz e o seguirão. Então ele declara: tenho outras ovelhas que não estão neste curral, devo trazê-las também, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor, que é Jesus, o sumo pastor e bispo das nossas almas. Algumas pessoas, elas entram em dilema dizendo: pastor não existe, o único pastor é Jesus. Não, Jesus é o sumo pastor e bispo das nossas almas. Amém? Nós estamos abaixo dele, porque nós fomos constituídos também pelo formato do evangelho que Jesus constituiu. Amém? Então, o Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que o meu Pai me ordenou. Olha só que poder extraordinário, poder de dar a sua vida. Existe uma complexidade muito grande quando diz que Deus, ele deu o seu único filho. Isso daí é para que a gente compreenda o grande amor de Deus, porque na realidade pai nenhum tem coragem de entregar o seu filho para a morte. Pelo contrário, o pai morre pelo filho. E aqui a gente vê de uma forma bem clara que foi Jesus que disse: não, eu vou entregar minha vida, eu entrego a minha vida, eu dou a minha vida, porque eu tenho o poder de tomá-la novamente. Então o único bom pastor se chama Jesus. Mas por que Jesus se tornou o pastor e bispo das nossas almas? Porque ele se apaixonou por nós. Jesus, ele é extremamente apaixonado pela sua igreja. Olha que diferença. Abraão, ele foi pastor de ovelhas. Moisés, ele foi pastor de ovelhas. Davi foi pastor de ovelhas. E o que Jesus era? Carpinteiro. Agora eu pergunto para você: o que tem a ver a profissão de carpinteiro para pastor de ovelha? Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver. São duas coisas totalmente distintas. E Jesus, ele era um bom carpinteiro. Mas quando ele chegou aos 30 anos de idade, e ele se batizou, ele abandonou aquela profissão de carpinteiro que ele tinha, pela paixão que ele sentiu pelas suas ovelhas. Ele abandonou a sua profissão, e ele disse assim: olha, a partir de hoje eu sou pastor de ovelhas. A partir de hoje eu vou tomar conta das minhas ovelhas, das ovelhas do meu pai,
No passado, as ovelhas morriam pelos seus pastores. Olha que coisa interessante também. Olha o amor que ele sente por nós. No passado, as ovelhas morriam por Abraão, morriam por Moisés, morriam por Davi, porque as ovelhas, elas eram oferecidas em sacrifício. Mas a Jesus já chega e diz: não, as minhas ovelhas não vão mais morrer, mas eu vou morrer pelas ovelhas. Ele se entregou por cada um de nós. Agora, olha só como realmente nós precisamos de um pastor, porque o pastor é aquele que conduz as ovelhas aos pastos verdejantes. O pastor é aquele que toma conta das ovelhas. E eu estou falando isso não no literal, mas no espiritual. Vocês me têm aqui como pastor, como bispo, pastor Marcos, pastor Francinaldo, presbítero Júlio. Pastor, qual é a diferença de pastor e presbítero? Nenhuma. Geralmente presbíteros são os mais anciões, os mais velhos, mas o presbítero tem tanta autoridade quanto o pastor. O presbítero tem tanta autoridade quanto um bispo da igreja. Bispo, e por que bispo? Geralmente bispo é constituído quando ele toma conta de uma cidade, de uma região, de um estado. Bispo porque ele toma conta de vários pastores. E pastor, ele é mais aquele instrumento localizado. Ele toma conta de uma igreja só. Conseguiu entender a diferença? Mas um presbítero, ele não é menor que um bispo, não é menor que um pastor. Tanto que Pedro, ele era um presbítero. Apóstolo era um título dado, e foi dado somente para aqueles que aprenderam diretamente com Jesus. Veja, mais uma vez eu repito para você: apóstolos são somente aqueles que aprenderam com Jesus. Paulo declara que ele foi o último apóstolo. E esses apóstolos que aparecem por aí nos dias de hoje, eu não sei, se consagram, se denominam, não, eu sou apóstolo, pronto e acabou. Mas o último apóstolo foi Paulo. Consegue compreender? Foi o último. Então, para você ver como nós precisamos realmente de Cristo. Por esse motivo você erra muito, nada dá certo na sua vida, nada vai para frente, porque existem 7 características nas ovelhas que, se não for o pastor, realmente ela se perde. Um tempo atrás aí nós falamos de algumas características que a ovelha tem, mas hoje eu quero falar de mais algumas. Como a nossa reunião vai ser breve, então eu gostaria que você prestasse bastante atenção. A primeira característica que uma ovelha tem, que a deixa vulnerável aos lobos, a Satanás, é que a ovelha, ela é insegura. Nós somos considerados ovelhas porque o nosso comportamento é como o comportamento de ovelhas. Precisamos de um pastor. Então, a primeira característica que eu quero observar aqui, que existe em uma ovelha, é que a ovelha, ela é insegura. Por que a ovelha é insegura? Porque ela não tem nenhum mecanismo de defesa. A ovelha é frágil, a ovelha é medrosa. A ovelha, quando ela vê o lobo vindo, ela se desespera. E assim é você. Às vezes você se sente tão forte, tão capaz, tão poderoso, bate no peito, quer enfrentar todo mundo, mas quando o perigo chega, você amarela. Quando a circunstância vem, os problemas vêm, você fica com medo. Assim é a ovelha. A ovelha tem medo até de pessoas, se você não sabe. A ovelha, para que ela se dê bem com o seu pastor, ela tem que ser criada do lado dele desde novinha. Na última pregação que nós fizemos, nós até avisamos vocês e mostramos para vocês que as crianças, elas já são criadas junto com as ovelhas, para que quando as crianças crescerem, as ovelhas já estarem acostumadas com ela, porque qualquer pessoa diferente que chega perto de uma ovelha, ela é tão vulnerável, que ela já acha que vai ser comida. Você vai me comer? Vai me comer? Você vai me comer? Assim somos nós. Olha para a pessoa que está do seu lado, me ajude a pregar nessa noite. Diga para ela:
assim somos nós. Nós somos inseguros. Diz para a pessoa que está do seu lado: nós somos inseguros. Por mais valentões que às vezes demonstramos ser, quando chega o perigo, a gente até chora, a gente se desespera. Então essa é a primeira característica da ovelha, a insegurança. A segunda característica da ovelha é que a ovelha, ela não tem direção, ela não consegue andar por si mesmo. O pastor leva a ovelha para o pasto e deixa ela ali pastando. A ovelha está vindo para cá, aí daqui a pouquinho ela vai para lá, e ela não tem rumo, ela não tem foco, ela não tem visão, ela não tem horizonte, ela anda perdida. A ovelha depende de alguém realmente para guiá-la. Esse é o motivo, às vezes, pelo qual você começa uma coisa e nunca consegue terminar. Você começa aqui, daqui a pouco, cadê você? Fazendo outra coisa, envolvido com outra coisa, não consegue terminar nada daquilo que você começa, porque ovelha realmente não tem direção. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é que nem ovelha, você não tem direção. Nós somos assim. E o papel do pastor é para quê? Nos dar a direção. A segunda característica de uma ovelha é que ela é míope. Literalmente, ovelha é míope. Ela cai em abismo, cai em barrancos, cai em poças d'água. Ela não vê quando o perigo vem. Ela pode até sentir o cheiro, mas geralmente esses animais ferozes, eles vão contra o vento, não é verdade? Eles vão contra o vento, ou a favor. Não, a favor do vento sente o cheiro, eles vão contra o vento. E a ovelha é míope. Ela acha que ela enxerga tudo, ela acha que ela sabe tudo, que ela está vendo tudo. Não, deixa comigo, eu estou vendo, eu sei o que eu estou fazendo. Você não sabe o que você está fazendo, você é míope. É por esse motivo que muitas pessoas quebram a cara, por não enxergar o perigo. Por mais que muitas das vezes a esposa tente avisar, o marido tente avisar, a mãe, o pai tente avisar: ei, você não está vendo que é perigoso? Você não está vendo que se você for por aí você vai quebrar a cara? Não, mas a pessoa é míope, meu. E na maioria das vezes ela não ouve a voz do pai, ela não ouve a voz da mãe. Isso daqui é a última instância. Se você chega na igreja e não consegue dar ouvido à voz do seu pastor, que é Jesus, então você está perdido. Para começar, só de você não dar ouvido já caracteriza que você não é ovelha, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então quando você não ouve, você não é ovelha. Aqui existem pessoas que o pai deu tantos conselhos, a mãe deu tantos conselhos, a esposa falou tanto com ele, mas ele quebrou a cara. Por quê? Teimoso, míope. Achou que conhecia o mundo, achou que conhecia tudo e quebrou a cara. A quarta característica da ovelha é realmente o teimosismo. A ovelha é teimosa. O pastor está dizendo para ela: vem por aqui, ela vai por lá. Aqui, ovelha, ela vai, e ela já é cega, né? Então ela vai se perdendo. Ela se perde, é míope e é teimosa. Por isso que o pastor tem aquele cajado com aquele gancho na ponta para pegar ela e puxar: vem para cá, vem para cá, vem para cá. Por quê? Porque o pastor ama a ovelha. É um carinho tão grande que cuidadores de ovelhas têm por elas, que a coisa mais difícil que existe é um pastor matar uma ovelha sua. A única coisa que o pastor faz é usufruir da lã que a ovelha oferece. Mas ovelha é aquela coisa de paixonite, sabe? O pastor se apaixona pelas ovelhas, mesmo elas tendo esse comportamento. O quinto comportamento da ovelha, a quinta característica, é que ela come tudo que ela vê na frente. O pastor tem que ficar de olho nela, porque senão ela come tudo aquilo que ela vê na frente dela. O pastor pega, leva ela para os campos verdejantes, e ela está comendo
começa a errar de direção, o pastor tem que, opa, para cá, vai para lá, para cá. Aí ela vê, né? Ela vê ali no chão ervas daninhas, veneno, ervas daninhas. Aí ela está comendo, ela vê a erva daninha. Ela não tem ciência de chegar e dizer: não, isso daqui é erva daninha, eu não vou comer, eu vou me desviar. Não, ela vai e come também. Sabia que muitas ovelhas morrem pela boca por comer ervas daninhas? E muitos de nós também morremos pela boca. Então as características das ovelhas têm tudo a ver conosco. A sexta característica é que a ovelha gosta de brincar de uma forma agressiva. Você já viu como a ovelha brinca? Ela brinca dando cabeçada uma na outra. Elas se afastam assim, vão e pum, mete a cabeça na outra. Se afasta de novo, se afasta e pum, mete a cabeça na outra. Quando chega de madrugada, de manhã cedo, o pastor vai lá no curral, ele encontra um monte de ovelhas, tudo com as patinhas viradas para cima assim, ó, tudo tonta. Porque elas ficam tontas. O crânio delas é frágil, e o impacto tão forte que uma dá na outra, é como se desse um choque térmico no cérebro, e elas paralisam todo o corpo, fica ela caída, paralisada. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não é diferente de uma ovelha. Quantas cabeçadas você dá no dia a dia? Quantas cabeçadas você dá no seu marido? Quantas cabeçadas você dá na sua esposa? Quantas cabeçadas você dá no seu pai, na sua mãe? Quantas cabeçadas? Aí no outro dia você está lá também, que nem ovelhinha, com as pernas para cima, quase morrendo de tantas cabeçadas que você dá. Quantos murros em pontas de faca você dá? Quantas cabeçadas você dá? Porque você é teimoso e não quer deixar o pastor guiar você. Agora, a sétima característica é a que mais me impressiona, e é a que eu gostaria que você prestasse bastante atenção em relação a ovelhas rebeldes. Porque a ovelha, quando ela começa a ficar rebelde, só existe uma maneira de punir essa ovelha. Quando ela começa a fugir muito, se afastar muito do rebanho, e o pastor sabe que aquela região tem lobos, tem onças, tem leões, o que o pastor faz? Ele é obrigado a quebrar uma pata da ovelha. Literalmente, ele pega aquela ovelha rebelde, que não lhe obedece, que é quanto mais, que sabe que enxerga, pensa que enxerga, melhor dizendo, é teimosa, come qualquer sujeira, qualquer erva daninha, aquela ovelha que vive dando cabeçada e dá cabeçada até nele também. Tem um Reels que de vez em quando eu vejo na internet, o pastor guiando as ovelhas, aí daqui a pouco vem uma ovelha, dá uma cabeçada tão forte nesse pastor, que ele voa longe. Aí ele tenta levantar de novo, ela vem e mete a cabeça nele de novo, ele cai. Eu acho que aquele dali meteu a cara no chão. Acho que aquele dali não sobreviveu, não. Então a única maneira de você frear um obreiro, ou um obreiro também, um pastor, um membro, uma ovelha rebelde, é quebrando a pata dela. Aí esses dias eu voltei a fazer essa pregação, porque esses dias eu estava vendo naquele Planet Animal Planet. Para quem não entende inglês, é animal do planeta, ou planeta dos animais, né, gente? É inglês. Vocês que vão enfrentar dificuldade para entender, mas então eu estava vendo naquele Animal Planet pastores cuidando de ovelhas. Aí o repórter viu um pastor com uma ovelha com a pata quebrada, e aquela ovelha não saía do ombro do pastor. O pastor colocou aquela ovelha no ombro. Cadê?
tem um pano aí, me dá essa bacia aí. Pode ser a bacia mesmo. Ele botou aquela obreira, eita Deus. Ele botou aquela ovelha no ombro, e para onde ele ia, ele levava aquela ovelha. Para onde ia? Às vezes ele tinha que caminhar quilômetros para levar as ovelhas para pastar, mas ele botava no ombro e levava ela até aquele pasto. Chegava lá, ele soltava ela, e ela com aquela perninha da turma do deixa que eu chuto, não conseguia ir muito longe, ficava por ali, pastava, aí depois ele ia, pegava ela de novo e colocava no ombro e levava para o curral. E o jornalista falou para ele: poxa, por que você está agindo assim com essa ovelha? Por que você quebrou a pata dela? Ele falou: porque ela é rebelde, ela é contumaz, ela é violenta, ela é fujona, ela não consegue parar no aprisco, ela não consegue ficar perto das outras ovelhas, vira e mexe ela some, vira e mexe ela desaparece. Então, com a pata quebrada, ela me dá menos trabalho. E uma outra coisa interessante é que aquele pastor disse que na medida que ele colocava aquelas ovelhas no ombro e levava elas para pastar, durante o tempo que elas ficavam no ombro dele, elas começavam a sentir o cheiro dele, o cheiro do suor daquele pastor, e ela ia se familiarizando com ele. Aí passava uma semana, 2 semanas, passava um mês, aquele pastor carregando aquela ovelha sempre no colo, sempre nos ombros, e aquela ovelha mantendo contato com o pastor, vendo ele alimentá-la, vendo ele levar ela para tomar água, e ela ia se acostumando com ele, se acostumando, que chegava um determinado momento que, quando ela estava curada, ela não queria mais sair de perto do seu pastor, ela queria ficar perto dele. Aonde ele ia, ela ia, aonde ele ia, ela estava atrás. E eu tenho certeza que aqui nessa noite existem muitas pessoas que estão com a perna quebrada também, estão com a vida destruída. Sabe por quê? Porque você era fujão, você era aquela pessoa que não conseguia permanecer firme na igreja. Vira e mexe você saía, vira e mexe você estava lá na roda dos escarnecedores, vira e mexe você estava bebendo, você estava fumando, você estava se prostituindo, você estava adulterando, vira e mexe você estava falando palavrão, vira e mexe você metia o louco e se afastava. Então, às vezes Deus, Ele permite que você venha ficar com a perna quebrada, os problemas venham acontecer, as adversidades venham sobre a sua vida, só para você ficar ali pertinho dele e começar a sentir o cheiro dele novamente, começar a ouvir a palavra, começar a sentir a presença do Espírito Santo e se acostumar novamente com ele. E quando você for curado, você nunca mais vai querer se afastar da presença de Cristo Jesus. Então é por esse motivo que às vezes Ele permite a dor, os problemas, as adversidades. Às vezes é a única maneira de nos trazer para perto dEle novamente e nos sentir amado. Porque por pior que seja a situação que você está vivendo, você pode ver que Ele não te deixa faltar nada. Não falta nada na sua vida. Sabe por quê? Porque a palavra declara: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Então às vezes é um período que Deus, Ele permite que a gente venha viver, venha passar desertos, tufões, furacões, mares revoltados, situações difíceis, porque é nessas situações que você é obrigado a se aproximar dele, porque você luta sozinho ou você luta com ele.